Olá, minhas queridas e meus queridos advogados. Eu sou Homero Medeiros, defensor público há mais de 12 anos, com vasta experiência na prática e teoria de contratos bancários, tanto em ação individual quanto em ação coletiva. E antes disso, fui assessor de juiz da área civil por 2 anos. Então, com a minha larga experiência, eu quero te mostrar que a advocacia em contratos bancários ela é eficiente e traz excelentes resultados pecuniários para a sua advocacia. Então você que ainda não se definiu, não sabe em qual área quer atuar de fato, venha para o segmento dos contratos bancários, uma área muito eficiente, produtiva e que traz excelentes resultados para a sua advocacia. Por que é tão interessante, tão importante advogar na área de contratos bancários? Nós preparamos para vocês alguns pontos essenciais para te convencer e te explicar o quão é vantajoso atuar nessa área. Muita gente traz um mito na cabeça por trás, nossa, com as legislações, com a lei da liberdade econômica, com as posições atuais dos tribunais, esse segmento está em defasagem, esse segmento não traz lucratividade para a sua advocacia. Cuidado com isso, não é bem assim que ocorre e os números, nada melhor do que eles, para te demonstrar que tudo é o contrário disso. Mas basta você saber advogar bem nessa área. Não é para qualquer um, obviamente. É para aquele que tem vontade de vencer e que quer vir comigo aqui nessa imersão do direito bancário consumerista. Então, o primeiro ponto que a gente traz para vocês. Por que é bom atuar na advocacia em contratos bancários? Porque a grande quantidade de problemas na seara de contratos bancários é assustadora. Nós temos um número muito grande de uma fonte oficial, o consumidor.gov.br, que é uma plataforma de reclamações de consumidores, como eu trago no nosso quadro para vocês, ele ilustra muito bem os números. Vocês podem perceber no nosso quadro que nós temos 26,8% das reclamações dentro da plataforma consumidor.gov.br são relacionadas a bancos, financeiras e administradoras de cartão de crédito. Depois disso, nós temos outras reclamações consumeristas, mas percebam que esse número é gigantesco. Então, nós temos um grande volume de problemas que ainda podem encontrar respaldo para atuação extrajudicial e judicial, porque nem todos eles são resolvidos ali dentro da plataforma do consumidor.gov. Fora isso, nós temos inúmeros casos que não são levados às plataformas de consumidor.gov ou outra plataforma particular, que é o Reclame Aqui, relacionados a direito do consumidor de serviços bancários, a contratos bancários. Com o contexto da pandemia, esses números cada vez mais cresceram, evoluíram, se redimensionaram. O número de pessoas com problemas relacionados a contratos bancários, que não conseguiram honrar seus compromissos, que ficaram desempregados no curso da pandemia e que estão sofrendo algum tipo de abusividade bancária, é um número muito considerável. Então, não temos como falar que a advocacia em contratos bancários não tem mais espaço. Ao contrário disso, os números demonstram que há pleno espaço para atuação. E a gente vai trazer mais números para vocês para demonstrar efetivamente essa situação de amplo espectro de atuação no direito do consumidor focado nos contratos bancários. Segundo os dados do CNJ, e aí a gente deixa disponível para vocês no nosso quadro, inclusive a fonte para consulta, percebam que nós temos um ranking muito grande de informações. No ranking geral, firmado pelo CNJ nos últimos anos, nós temos aqui direito do consumidor
com um número de 5 milhões para cima de demandas judiciais relacionadas à temática. E percebam que, dentro da seara do direito consumidor, nesse quadro do lado direito da nossa tela, nós temos a estratificação desses 5 milhões que nós mencionamos. Nós temos um número de mais de 1 milhão de ações relacionadas a contratos de consumo. Então, o que você está esperando para entrar nesse segmento do direito? É um segmento do direito que permite ampla atuação, como eu disse, extrajudicial e judicial, com margem para ganho de honorários nas duas fases. E mais, margem para ganho também nas sucumbências, porque nós temos um grande número de ações possíveis que trazem resultados positivos para o advogado ou para a advogada. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Números demonstrando que existem vários problemas relacionados a contratos bancários e, mais do que isso, existem muitas ações judiciais em andamento nesse sentido. Mas, professor, isso são números do passado. Para o futuro eu não vejo. Ao contrário, nenhum ser humano para de consumir. Como eu já mencionei, a pandemia ela alavancou ainda mais a situação de uso de crédito bancário, da formação de contratos bancários e não só isso. Quem acompanha minimamente a seara de contratos bancários percebe que, além dos contratos efetivamente celebrados pelos consumidores, nós temos aqueles contratos que não foram celebrados, mas foram objetos de alguma fraude por terceiros, que também garante um outro espectro de atuação na seara de contratos bancários. Então, não dá para falar que não há espectro de atuação nesse segmento. Além disso, o que nós precisamos trazer para vocês. Por que é tão interessante atuar na esfera de contratos bancários? E aí vem o pulo do gato da advocacia moderna, advocacia 4.0. Com a pandemia, tudo que era relacionado a processo digital, processo eletrônico, sofreu uma grande evolução, uma grandiosa evolução. Vários atos processuais começaram a ser praticados, mesmo não tendo lei em sentido estrito, prevendo, por exemplo, as audiências virtuais, mas o CNJ, através de seu poder regulamentar, passou a editar uma série de atos normativos, até que nós alcançamos duas recentíssimas resoluções que vão transformar a sua advocacia, em especial quando nós tratamos de contratos bancários. A primeira situação é o juízo 100% digital. Segundo a resolução 345 do CNJ de 2020, os tribunais poderão aderir ao juízo 100% digital, e aí eu trago para vocês notícia recentíssima do próprio Conselho Nacional de Justiça, falando que no Brasil já temos 3,4 mil unidades de primeiro grau que tramitam com processos no juízo 100% digital. Você sabe o que isso significa para a sua advocacia? Significa que você vai passar a romper barreiras. Você antes que fazia aquela advocacia local, apenas na sua cidade ou nas cidades circunvizinhas, não vai ter que fazer mais só isso. Você vai virar a chave da sua advocacia e transformá-la em regional ou até mesmo nacional, sem a necessidade de você sair da sua casa ou do seu escritório para realizar uma advocacia em contratos bancários. Então, o juízo 100% digital, ele vai te permitir atuar em todas as comarcas do estado que tenham adesão ao juízo 100% digital.
Isso sem qualquer tipo de deslocamento, sem que a parte tenha que comparecer às audiências e muito mais. Além de um juízo 100% digital, nós temos uma nova normativa agora de 2021 que fala dos núcleos de justiça 4.0. Esse é um tema ainda recente que está se iniciando. A região sudeste é a que está com o protagonismo nesse ponto, implementando núcleos de justiça temáticos, onde o Poder Judiciário local ou federal ele pode criar um núcleo de justiça virtual com atuação em todo o Estado, então a competência é em todo o Estado, ou na circunscrição da Justiça Federal, por exemplo, para competências específicas. Então, mais uma vez, você aqui tem a prova concreta de que sua advocacia pode ultrapassar as barreiras da sua cidade ou da vizinhança, dos municípios circunvizinhos à comarca onde você reside ou exerce a sua advocacia. Então, isso é o diferencial. Mas para que isso aconteça na sua vida, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa migrar para as redes sociais. É aquele velho ditado: quem não é visto não é lembrado. Para eu exercer uma advocacia de amplitude nacional, eu preciso começar a produzir conteúdos nas redes sociais, falando da temática, tornando-se um especialista na área de contratos bancários, todos os dias postando conteúdos, porque aquele conteúdo, uma vez sendo visto para aquele cliente seu ou aquele potencial cliente seu, quando ele se deparar com um problema, quando ele tiver um contrato bancário, ele vai se lembrar: olha, aquele advogado ou aquela advogada me falou isso na minha rede social, então eu vou contactá-lo para ver o que eu posso fazer no meu caso concreto. Isso ultrapassa aquela advocacia tradicional e traz muito mais honorários para o seu dia a dia, para o seu resultado como advogado e como advogada. Isso é muito importante hoje, em que a gente vive uma era de advocacia tecnológica. Então, para a gente resumir, você hoje não pode mais perder tempo. Você tem que ingressar no mundo da advocacia dos contratos bancários. É um mundo altamente lucrativo. Então, vamos lá, vamos ingressar agora nos conhecimentos essenciais para se atuar nos contratos bancários em geral. A primeira coisa que eu preciso saber e ter uma dimensão é quais são as fontes normativas principais em relação a contratos bancários. Eu não tenho como evoluir na minha advocacia se eu não tenho essa perfeita dimensão de quais são as normas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente: um advogado que atua no direito contratual bancário, ele precisa compreender que a base de tudo, o alicerce interpretativo, é a nossa Constituição Federal de 1988. Mas, professor, eu preciso conhecer toda a Constituição para atuar nessa área? Não. Você aqui busca especializar-se no nicho da advocacia e não ser um clínico geral. Então, o que eu preciso entender de direito do consumidor previsto na Constituição? Primeira coisa, eu preciso entender que o direito do consumidor constitui um dever do Estado. O Estado tem o dever de proteger os consumidores. É um direito fundamental e um dever do Estado realizar essa proteção. Então, todas as normas que são editadas, elas têm que se pautar na proteção e defesa do consumidor. E mais do que isso, além de estar enunciado ali no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 32, eu preciso ter a dimensão de que a ordem econômica constitucional tem como um dos seus princípios também a defesa do consumidor. Então, quando eu falo e ouço aí no mercado em geral falando que a lei de liberdade econômica
acabou com o direito dos consumidores de contratos bancários, isso é mentira. Isso não existe. Isso seria inconstitucional. A Lei da Liberdade Econômica não acabou com as revisionais bancárias. Porque se a gente estudar a ordem econômica constitucional, lá no seu artigo 170, nós vamos compreender que a vida digna do consumidor é uma premissa, um objetivo da ordem econômica e é princípio da ordem econômica a proteção do consumidor. Então, eu não posso pensar em direito do consumidor, eu não posso pensar em ordem econômica constitucional despida da proteção de um consumidor. E, por fim, eu preciso também entender que o artigo 192 da nossa Constituição, que trata da ordem financeira, ele não mais traz aquela regra que muita gente ainda erra na prática, de que os juros remuneratórios de contratos bancários estão limitados a 12% ao mês. Essa disposição contratual não existe mais, ela foi objeto de emenda constitucional, então tire da sua cabeça essa lógica de que a Constituição limita a taxa de juros no Brasil. Então não existe essa limitação constitucional. Um outro ponto, já descendo para o plano infraconstitucional. Nós temos que ter em mente como advogados que atuam na segmentação de contratos bancários, que eu tenho que conhecer Código Civil e tenho que conhecer Lei de Liberdade Econômica. O que eu preciso ter de dimensão de conhecimento de Código Civil, pessoal? Eu preciso conhecer muito sobre obrigações, eu preciso conhecer muito sobre contratos, eu preciso conhecer, obviamente, sobre responsabilidade civil. Esses são os principais elementos do Código Civil que vão te ajudar, que vão facilitar o seu dia a dia como advogada e advogado que atua no direito bancário. Na Lei da Liberdade Econômica, ela é uma lei curta, não é uma lei muito extensa, eu preciso compreender todas as lógicas, mas principalmente que a alteração que ela promoveu no Código Civil, no seu artigo 113, ela traz plenas possibilidades de proteção do consumidor em geral. Além do Código Civil e da Lei de Liberdade Econômica, eu também não posso me esquecer, obviamente, do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. É a principal base que você tem do plano infraconstitucional normativo para a diretriz interpretativa e fixação de direitos do consumidor. Eu preciso conhecer essa legislação de capa a capa. Advogado que quer atuar na área do direito do consumidor, no contrato bancário, precisa conhecer a lei de capa a capa. Desde conceito básico de consumidor, conceito de fornecedor, evoluindo pelos direitos básicos do consumidor, política nacional de direitos do consumidor, responsabilidade do fato do produto ou do serviço, vícios do produto ou do serviço, práticas abusivas, cláusulas abusivas e a parte processual de direito do consumidor. Isso é muito importante, eu não tenho como fugir disso. Eu tenho que ter em mente essa normativa. Além desse primeiro bloco de normas que eu coloquei para vocês, nós temos um segundo bloco, que é o quadro cinza, aqui na nossa escadinha normativa, que é importante você conhecer. A primeira lei, a Lei Complementar 105 de 2001, que é a lei que vai tratar da parte de sigilo bancário. Você precisa ter essa dimensão, porque você, como advogado e advogada, quando for atuar em favor do seu cliente, se você não tiver o detalhe, o preciosismo de sempre que for solicitar informações às instituições financeiras, não instruir os seus pedidos com uma procuração com poderes claros, no sentido de acessar informações sigilosas desse consumidor, você vai receber um grande não da instituição financeira como resposta. Então, você precisa conhecer que existe
o sigilo bancário, que os bancos não vão quebrá-lo se você não tiver o consentimento expresso demonstrado através de uma procuração do seu cliente. Então você precisa conhecer essa base normativa. A Lei 4595 de 64. É a lei que vai tratar do Sistema Financeiro Nacional. Essa é uma legislação que não tem como falar que eu não posso conhecer. Eu tenho que conhecer em partes, eu tenho que estudar essa lei de capa a capa, conhecendo todos os meandros do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, porque é a partir dele que você vai conhecer o conceito de instituição financeira e outros elementos mais para atuar na sua advocacia. Além disso, nós precisamos também conhecer a Lei 10.931. Aqui, de modo especial, para entender o que é uma cédula de crédito bancário. Advogado que atua no direito contratual bancário, que não sabe a aplicação dessa legislação, o que é uma cédula de crédito bancário, não tem como evoluir na sua advocacia neste segmento. Eu preciso estudar, eu preciso compreender perfeitamente o que é uma cédula de crédito bancário. Além disso, nós precisamos conhecer também a Lei 9.069 de 65, que é a chamada Lei do Plano Real, mas de modo especial entender como é feita a atualização de valores, a correção monetária, que aí, lá nos artigos 27 e 28 da Lei do Plano Real, vai te trazer mais claramente isso. Então, eu preciso estudar dessa lei, esses dois dispositivos, muito claramente. Saindo do bloco de normas infraconstitucionais, as leis em sentido estrito, nós temos um terceiro bloco de normativas que são importantíssimos. Nós estamos tratando ele em último plano com vocês, mas isso não significa que eles não são importantes, que eles não são relevantes. Ao contrário, eles são relevantíssimos para a sua advocacia no direito bancário. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso, como advogado dessa área, conhecer as normativas do Banco Central, editadas tanto pelo Banco Central quanto pelo Conselho Monetário Nacional. Eu não tenho como fugir disso. E a gente vai disponibilizar para vocês quais são as normas que estão vigentes hoje no Conselho Monetário Nacional. E ali ela tem a ementa de todas as normativas. Além disso, usos e costumes bancários. A doutrina e o próprio Superior Tribunal de Justiça têm considerado como fonte do direito do consumidor de contratos bancários os usos e costumes. Um exemplo muito claro é quando o contrato, por exemplo, ele não traz expresso qual é a taxa de juros remuneratórios daquele contrato. Então, pelos usos e costumes, o STJ tem entendido que, nestes casos, aplica-se a taxa média de mercado. Isso é um exemplo claro de aplicação dessa fonte do direito do consumidor bancário. E, por fim, a autorregulação bancária. As instituições financeiras, por meio das suas associações, editaram autorregulação, então elas se autorregularam, normas básicas de funcionamento que vão te auxiliar no seu dia a dia como advogado. Um exemplo muito claro e recente que é importante para a sua advocacia é a autorregulação do crédito consignado. Lá, para quem não sabe, foi enunciado dois direitos importantíssimos. O primeiro deles, que é o direito de arrependimento naquelas contratações, e que eu posso desistir, eu posso me arrepender da formalização do contrato em até 7 dias. E um outro direito que está ali previsto, e ao mesmo tempo um dever ao fornecedor, que a autorregulação do crédito consignado vedou a contratação do saque no cartão de crédito por telefone. Então, a própria autorregulação previu essa vedação às instituições financeiras. Se ela não cumpre isso, ela está violando a boa-fé, que aí eu vou pegar de empréstimo lá do Código Civil, lá do artigo 421, que vai tratar dessa disposição da boa-fé. Então, é muito importante eu conhecer esse feixe de fonte normativa
do direito do consumidor relacionado a contrato bancário, porque essa parte é que vai ser a diretriz minha de atuação como advogado na área de contratos bancários. E vamos avançar. Ao lado das fontes normativas do direito contratual bancário, nós também temos que ter em mente que o advogado que atua nessa área de contratos bancários não pode jamais, fique muito atento a isso, pessoal. Eu não tenho como advogar nessa área sem conhecer a posição dos tribunais, principalmente dos tribunais de superposição, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Esses são os dois pilares básicos que você precisa conhecer. Você precisa entender todas as súmulas do STJ e do STF relacionadas à temática. Você precisa ter conhecimento de recursos repetitivos e recursos com repercussão geral, recurso repetitivo no STJ e recurso com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Além disso, eu preciso também, para ter uma boa estratégia, uma excelente atuação nessa advocacia, conhecer também as posições do meu tribunal onde eu vou atuar naquele caso concreto. Então, todas as vezes que eu for manejar uma ação, além de conhecer a posição do STJ e do STF, é muito importante que eu analise qual é a posição daquele tribunal sobre o assunto bancário que eu vou tratar. Então, se eu vou discutir, por exemplo, comissão de permanência, eu tenho que conhecer qual é a posição do meu tribunal, qual é a posição do STJ e qual é a posição do STF. Então, antes da gente avançar um pouco mais, eu quero só esclarecer com vocês um ponto que muita gente erra na prática. Quando eu vou estudar jurisprudência, eu preciso ter muito claro no meu estudo a diferenciação, a posição que eu gosto de chamar a posição hierárquica da jurisprudência. Significa que um tribunal manda no outro? Não é bem assim, mas vocês precisam entender isso. Eu vou colocar primeiro o STF, Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos julgamentos simples, que são tomados por turmas. O STF é composto de duas turmas, primeira e segunda turma. E nós temos os julgados também que são de plenário. Então vejam bem, quando a primeira turma decide um assunto e não há posição da segunda turma ou não há posição do plenário, isso não significa que é a posição dominante do STF. Isso é um precedente, que é um caso concreto que foi definitivamente julgado, que vai servir de paradigma para o seu caso concreto. Então eu tenho que deixar muito claro isso. Eu não posso falar que é uma posição dominante do STF sobre o assunto. Agora, quando eu tenho um julgado que o entendimento é comum entre a primeira e segunda turma, ou um julgado que é do plenário, que está acima das turmas, eu posso afirmar que aí nós temos uma posição dominante do STF sobre determinado assunto. Mas cuidado aqui, nós temos essa posição dominante que não vincula os juízos de origem, os juízos inferiores, mas nós temos, de outro lado, as decisões do STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. E segundo o artigo 927 do Código de Processo Civil, quando eu tenho julgamentos nesse sentido, eles vão vincular os juízes, porque lá diz que os tribunais e juízes deverão observar esses entendimentos. Então, quando eu tenho um recurso com repercussão geral, ele vai acabar engessando o juiz, embora na prática alguns juízes não apliquem esse entendimento. E aí você, como advogado, como advogada, precisa estudar, precisa compreender as técnicas, de superação de precedentes, se for o caso,
ou de distinção, que você vai distinguir aquele caso concreto. São duas técnicas que a gente tem no processo civil, de overruling ou de distinguish, de superação de precedente, o overruling, ou de distinção, o distinguish, para aplicar no seu caso concreto. E aí você tem essas posições do STF. Você precisa saber citar isso estrategicamente, quando é da turma, quando é do plenário, quando é recurso extraordinário geral, quando é recurso extraordinário com repercussão geral, que é aquele que vai vincular, diferenciando uma repercussão geral de um mero precedente. Quando a gente vai para o STJ, a gente tem que ter o mesmo cuidado, e assim também nos tribunais. Quando eu falo em STJ, quando eu estou tratando de contratos bancários, nós temos uma divisão interna no STJ que fala que a terceira e quarta turma do STJ é que vão debater, julgar esses casos de contratos bancários. Então, do mesmo modo que eu falei do STF, terceira e quarta turma podem ter posições diferentes ou só uma tem enfrentado o tema. Isso aí é um precedente. Agora, eu posso ter um entendimento pacificado quando a terceira e a quarta turma entendem da mesma forma ou aquele órgão jurisdicional está acima. Então, terceira e quarta turma, ela vai, em sessão conjunta, formar uma sessão, que é a segunda sessão do STJ. Quando eu formo um entendimento de sessão, significa que aquele tribunal sobre aquele determinado assunto consolidou a sua posição. E, além disso, nós podemos ter ainda a posição do órgão especial no STJ. Então, nós teríamos turmas, sessão e, acima disso, ainda um órgão especial do STJ, que, firmando o órgão especial ou sessão, eu estaria formando uma posição dominante do STJ. E no STJ, do mesmo modo que o STF, nós temos um recurso que vai vincular nos termos do artigo 927 do CPC. Quando eu tenho em julgamento um recurso repetitivo, então recurso especial com caráter repetitivo, ou incidente de assunção de competência, nesses casos, a posição firmada pelo STJ ela vai vincular o juízo de origem. Para ele fugir disso aí, ele vai ter que utilizar das técnicas de distinção ou de superação do precedente para poder não aplicar aquele julgado, no caso concreto, que o vincularia. E aí, nos tribunais, nós temos a mesma organização. Você aí precisa consultar a sua organização judiciária local para ver qual é a composição do seu tribunal. Mas lembrando que nós temos, do mesmo modo, aquele recurso repetitivo no STJ, nós temos o IRDR nos tribunais de justiça, que são os incidentes de resolução de demandas repetitivas, onde os tribunais de justiça, dentro do IRDR ou do IAC, do incidente de assunção de competência, firma suas posições consolidadas, vinculando os juízos inferiores que compõem aquele tribunal. Então, preciso ter muito claro isso quando eu trato de jurisprudência. Então, esses dois pontos são conhecimentos essenciais. Eu preciso conhecer de fonte normativa, eu preciso conhecer de posição do tribunal para avançar no meu direito bancário, na minha advocacia em contratos bancários.